Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Santo é o Cordeiro. Shalom, meu povo. Quem está por aí? Pastora Neide já chegou. Glória a Deus. Glória a Deus, tempo gostoso, né? Ministração do pastor Luiz, a partir de Southend, que bênção. Glória a Deus e os irmãos reunidos na casa do Léo, da Silvana, que bênção. Pastor Luiz, pastora Rose, Josi, sejam bem-vindos. Eliana, vamos chegando, compartilhando. Eu já compartilhei aqui, deixa eu compartilhar mais ainda. Cabelo rebelde aqui. Vamos compartilhar nossa... Hoje é um dia de termos um momento de estudo da palavra. Estamos estudando, estava até dizendo, Deus, eu acho que a gente está vivendo aos domingos uma espécie de escola dominical, né? Um culto de escola dominical, onde nós temos um período de canção, de adoração, e depois entramos na palavra, no estudo da palavra, e tem sido assim glorioso, né? Ontem nós tivemos um culto extraordinário, sexta-feira tivemos um ensino também extraordinário no nosso discipulado. Eu até compartilhava com a pastora Neide como eu estou amando fazer esse discipulado e como eu estou aprendendo, né? a cada aula, a cada ponto, né? Rui Jesus está de volta. E ontem foi assim extraordinário esse chamado do Espírito para que nós possamos fazer a manutenção daquilo que nós temos conquistado em Cristo Jesus, né? Essa é a nossa responsabilidade, receber e manter aquilo que nós recebemos do Senhor, para que no Senhor não nos encontre negligentes na obra dele, negligentes naquilo que ele nos deu, negligentes naquilo que ele nos confiou. Então, que o Espírito de Deus nos ministra ao nosso coração essa urgência, essa necessidade de termos uma vida de manutenção, né, daquilo que o Senhor nos deu, né, e assim nós possamos crescer em tudo aquilo que Deus nos confiou, né? Glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Glória a Deus por tudo que Ele tem ministrado aos nossos corações. Glória a Deus por cada palavra, por cada ensino, e que nós possamos praticar a palavra. Pois aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que edifica sobre a areia. Na primeira tempestade, tudo aquilo que ele construiu vai embora, porque não tem alicerce, não tem sustentabilidade. E o Senhor nos chama a edificar, mas edificar sobre a rocha. E a rocha é a revelação de quem é Jesus Cristo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta revelação e sobre esta consciência, nós edificamos tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa vida como projeto. E quando vierem as tempestades, e quando vier o dia mau, nós estaremos firmados nessa rocha. Nós estaremos firmes na rocha. E edificados sobre a rocha, nós poderemos dizer que, como igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, contra este povo que edifica sobre a rocha que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, louvado seja Deus. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, apenas um versículo, para que nós possamos cantar uns hinos que têm ardido no meu coração. Hoje nós vamos de hino, e é outra coisa que Deus tem ministrado muito no meu coração, ressuscitar os nossos hinos, trazer de volta tantos hinos com cada letra espetacular. Então vamos tentar cantar alguns hoje, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 6. Naquela experiência quando Pedro e João sobem ao templo, na hora da oração, a hora nona, e eles encontram um homem pedindo esmola, e eles olham e dizem, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. No versículo 6 diz assim, disse Pedro, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram.
Glória a Deus. Versículo 8 diz: saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Que maravilha! O nome de Jesus. O nome de Jesus é cura. O nome de Jesus é restauração. O nome de Jesus é fonte de milagre. O nome de Jesus é o tesouro escondido que nós carregamos no nosso coração. O nome de Jesus abre as portas do céu sobre as nossas vidas e cerra as portas do inferno que se levantam contra nós. O nome de Jesus faz coisas extraordinárias acontecer. E nesta tarde, neste dia, neste primeiro dia da semana, reunidos, espalhados nos 4 cantos da terra, mas unidos no mesmo lugar, na presença do Deus Todo-Poderoso, nós declaramos que estamos unidos e reunidos em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja o elo de ligação entre cada um de nós, formando uma grande corrente, formando uma muralha, que cada um neste lugar seja um tijolo, uma pedra polida no edifício que é a Igreja de Jesus Cristo. E a argamassa, o que nos une, o que nos conecta, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que dá liga. É o nome de Jesus que nos faz sermos juntos, unidos, uma grande muralha. Muralha esta que não pode ser transposta pelas forças invisíveis da maldade. Nós nos levantamos e nos unimos nesta hora no poderoso nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome. Nome que traz cura. Nome que traz libertação. Nome que traz vida. Nome que traz um novo tempo sobre cada um de nós. E neste nome, Pai, nós nos reunimos e abençoamos o teu povo e declaramos sobre a vida e sobre a família de cada servo, de cada serva nesta hora, que o nome de Jesus seja fonte de toda bênção, seja fonte de toda cura, seja fonte de toda restauração, seja fonte de toda libertação, seja fonte de toda vida, que tudo aquilo que está impedido seja liberado no nome de Jesus, e que as mais ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre cada um de nós, pelo nome de Jesus. Que o nome de Jesus produza em cada um de nós exatamente aquilo que nós necessitamos. Se nesta tarde o que você necessita é de uma cura, que no nome de Jesus a tua cura brote apressadamente. Se nesta tarde o que você necessita é um milagre financeiro, eu declaro que o nome de Jesus é a provisão de Deus para as tuas necessidades. Se é paz, o que você precisa, Ele é o príncipe da paz. Se é alegria, Ele é o motivo da nossa alegria. Não importa, ou a despeito do que seja a sua necessidade, saiba, nele você tem a provisão para cada uma das suas necessidades. O motivo da nossa alegria, o motivo da nossa paz, o motivo do nosso júbilo é Ele, somente Ele. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão de nós estarmos de pé. É por causa dele, é por meio dele. No mundo temos muitas aflições, mas o nosso coração se anima. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Ele é o vencedor e nós somos vencedores juntamente com Ele. Nele nós podemos todas as coisas. Nele nós somos mais do que vencedores. Por isso, alegre o seu coração. Desperte o seu coração neste dia para celebrar a Ele, para exaltar a Ele, para glorificar a Ele. Porque nele todas as coisas são possíveis e nada é impossível para Ele. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar. Eu amo esse culto de domingo porque eu aproveito para cantar, que eu gosto de cantar. Não sei cantar direito, mas eu gosto de cantar. Aleluia! Seja cheio de paz, seja cheio de alegria. Oh, esta paz, maravilhosa paz que invade o nosso coração. É Ele, somente Ele. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo ao Senhor. Não
olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao Senhor. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Tire os olhos daquilo que te cerca. Tire os olhos das coisas que estão ao teu derredor. Você lançar o seu olhar nas lutas, nas dificuldades, elas vão consumir as tuas forças, elas vão consumir as tuas energias e você não sairá do lugar. Olhe para Jesus, Ele é a solução, Ele é a resposta. Olhe para Ele. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, aleluia. Olhamos para ti, Senhor, e olhando para ti somos transformados. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Aleluia, aleluia, alegre estou. É Ele o motivo da minha alegria, sabe? Há um texto nas Escrituras que para mim fala muito, quando diz assim, que aquele que não nos negou o seu único filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Esse texto me acompanha todas as vezes que uma luta bate à minha porta, todas as vezes que uma dificuldade bate à minha porta, eu me lembro desse texto, de que eu sirvo a um Deus que não me negou o seu único filho. E aquele que chegou a este ponto, como é que ele pode me negar alguma coisa? O Deus que não me negou o seu único filho, ele poderia me negar uma cura, ele poderia me negar uma provisão financeira, ele poderia me negar... Jamais, jamais ele me negaria alguma coisa, jamais ele deixaria de me dar alguma coisa. Por quê? Porque ele já partiu do máximo, ele já partiu do ponto mais elevado, do ponto mais alto de todas as coisas. Então, meu irmão, não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que está à sua volta, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor, Ele é teu amigo. Ele é o teu amigo. Há um hino do cantor cristão que eu gosto muito, muito mesmo, que fala muito ao meu coração e eu gostaria de cantar ele juntamente com vocês. É o hino 73 do cantor cristão e eu vou tentar porque é bem dificinho, mas eu vou tentar. Um grande amigo é Jesus para nós. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me engana cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morrer e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus me salvou.
Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Por ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nolo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, gozarei das bênçãos do meu Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Aleluia! Nosso grande amigo, nosso tesouro. Jesus é tudo o que nós temos, o seu nome, a sua presença, a sua palavra, né? É Ele conosco, Ele em nós é a esperança da glória. Aleluia! Ah, Senhor, como é bom saber que Tu estás conosco. Aleluia! O nome de Jesus está sobre nós. Leva Tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma a teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão gracioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, Tu serás o teu perdão. Nome bom, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ao nome do Senhor a glória, ao nome do Senhor o louvor, ao nome do Senhor a adoração. E hoje, amados, nós vamos mergulhar mais um pouco em águas mais profundas no livro de Apocalipse e vamos fazer uma leitura e extrair algumas lições de mais uma das 7 igrejas. Estamos chegando na igreja de Filadélfia, a penúltima das igrejas que nós temos estudado, que nós temos ministrado acerca dela, né, que é a igreja de Filadélfia. O nome Filadélfia significa fraternal, né? Uma igreja fraterna, uma igreja cheia de um amor fraterno. E a minha oração a Deus é que Ele ministre nesta conversa, neste diálogo, que Ele ministre ao seu coração, da mesma maneira que Ele tem ministrado ao meu coração. Do jeito que o Espírito Santo tem me ensinado, me instruído, e trazido a mim tantas lições e tratado em tantas áreas da minha vida, à medida que eu mergulho no estudo destas igrejas. Lógico que nós não estamos fazendo um estudo aprofundadíssimo desses textos, mas retirando para nós algumas lições que o Senhor quer nos ensinar, quer nos instruir acerca delas. E hoje nós vamos a mais um lugar, nós vamos a Filadélfia. E eu coloquei como um tema, né, neste texto, Filadélfia, tirando os olhos dos obstáculos e vendo as oportunidades. A mensagem do Espírito de Deus à igreja de Filadélfia é uma mensagem que nos desafia a tirar os olhos das dificuldades, de tirar os olhos dos obstáculos e colocar os olhos nas oportunidades. Eu quero te dizer uma coisa: em cada desafio que a vida apresenta a você, em cada momento de dificuldade que você enfrenta, saiba que ele vem acompanhado de grandes oportunidades que Deus coloca. Cabe a cada um de nós olharmos para uma circunstância com o olhar das dificuldades ou olhar com o olhar das oportunidades. Que o Espírito Santo de Deus ajuste o foco do nosso olhar nesta tarde, para a glória do nome de Jesus, e que nós vejamos em cada obstáculo a oportunidade de Deus de trazer algo novo sobre a nossa vida, de trazer um novo tempo, de trazer uma nova experiência, de nos levar a níveis maiores na presença dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou fazer a leitura dos versículos, capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 7 até o versículo 13. E depois nós iremos tocar em alguns pontos das lições que o Espírito Santo de Deus tem nos dado dentro do contexto desta igreja. Interessantíssimo, riquíssimo o que o Senhor tem para nós através dessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo, versículo 7, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Que carta tremenda!
Que texto espetacular. E aqui nós precisamos tirar algumas lições. Vamos falar primeiro um pouco acerca desta cidade, a cidade de Filadélfia. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades a quem o Senhor envia cartas na revelação de Apocalipse. Esta cidade é a cidade mais novinha, é a cidade mais jovem. Ela foi fundada por colonos que vieram de Pérgamo, no reinado de Átalo II, entre o ano 159 e 138 a.C. Ela era chamada a Porta do Oriente. Filadélfia era chamada de a Porta do Oriente. Veja, preste bem atenção nestas marcas da cidade, para que você vai entender uma forma de Deus se revelar à igreja. Uma forma de Deus trazer a sua revelação ao seu povo, né? E também ela era chamada de Pequena Atenas. Por que ela tinha esse apelido de Pequena Atenas? Por causa dos muitos templos que existiam naquela cidade, dedicado aos mais diversos deuses que podia existir. Era uma cidade onde a idolatria, o paganismo era muito forte. Era muito forte. E uma das coisas que me chama a atenção quando eu estudo sobre a carta de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia, é que Jesus ele não apenas conhece a sua igreja, mas ele também conhece a cidade aonde a sua igreja está. E ele vai lançar mão da realidade desta cidade para trazer lições para a igreja, porque as pessoas que estão dentro da igreja são pessoas que vieram da realidade secular, de uma realidade social, e o desejo de Jesus é que as pessoas compreendam aquilo que ele está dizendo. Jesus é o maior de todos os mestres. Eu acho interessante porque Jesus, em nenhum momento a Bíblia chama Jesus de pregador, mas ele é chamado de mestre, pela sua capacidade de transferir conhecimento. O que é um mestre? Um mestre é alguém que tem uma capacidade de transferir conhecimento. Não basta você conhecer, mas é necessário que haja uma habilidade, uma capacidade para transferir este conhecimento. E a pedagogia de Jesus, a forma como Jesus transfere o conhecimento que ele tem para os seus discípulos é algo extraordinário. Quando você vai olhar o ministério de Jesus na terra, você vai vê-lo trabalhando, lidando com um povo muito simples, agricultores, pescadores. E você vai ver que Jesus o tempo inteiro, ele se vale de elementos da vida cotidiana dos seus seguidores para trazer verdades do reino. Ele compara a palavra de Deus a uma semente lançada na terra. Por quê? Porque ele estava lidando com agricultores, com pessoas que conheciam muito bem o processo de semear e de colher. Quando ele vai chamar Pedro para ser um dos seus discípulos, um dos apóstolos, ele pede que Pedro pegue o seu barco e leve a alto mar. O ambiente em que Pedro vivia, o ambiente em que Pedro estava inserido. E Jesus chega para Pedro e diz para ele, lança a rede. E ele diz, mestre, eu já pesquei a noite inteira. Não há peixe neste mar, não peguei nada. É como se ele olhasse para Jesus e dissesse assim, Jesus, olha, tu podes entender muito bem de pregação, de teologia, mas de pesca entendo eu. Eu conheço esse mar da Galileia, Jesus, como a palma da minha mão. Peraí, até agora tu estavas me ensinando teologia, tu estava me ensinando doutrina, mas agora tu vais querer me ensinar a pescar? E Jesus diz, lança a rede do outro lado do barco. E diz a Bíblia que lançou a rede, e quando Pedro lança a rede, ele traz essa rede cheia de grandes peixes, que a rede quase que se rompe. Pedro, conhecendo bem aquele ambiente, todo o ambiente no qual aquele milagre acabara de acontecer, Pedro não tem outra dúvida. É um milagre. Esse homem não é um cara comum. Pedro cai de joelhos aos pés de Jesus e entende a mensagem. Por que Pedro entendeu a mensagem? Porque era uma mensagem revelada a partir de uma realidade na qual ele compreendia muito bem. Não tinha dúvidas, não tinha dificuldade dele entender aquilo. E Pedro, aos pés de Jesus, diz, aparta-te de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Isso não é normal. Isso que aconteceu aqui agora não é normal. Não tem truque aqui. Tu não fizesses um truque, eu conheço esse ambiente.
Jesus olha para ele e diz assim: Simão, vem atrás de mim e eu vou te transformar num pescador de homens. Uau! Que linguagem extraordinária! Olha como Jesus lança a mão de uma linguagem que Pedro entende. Jesus não disse: vem após mim e eu vou te transformar num grande evangelista. Vem após mim e eu vou te transformar num grande orador. Vem atrás de mim e eu vou te fazer um grande teólogo. Pedro ia ficar assim boiando sem entender nada. Mas Jesus usa uma linguagem que Pedro compreendia. Venha comigo, eu vou te transformar num pescador. Ele sabe o que é um pescador. Jesus só troca a figura. Ao invés de quando tu jogares as redes, ao invés de tu trazê-las cheias de peixe, tu vais trazer cheias de vidas. Aleluia! O que isso me revela? Que Jesus lança a mão da linguagem cotidiana para trazer lições relacionadas ao reino de Deus. E eu poderia aqui trazer tantas coisas. Mas quando Jesus chega na casa de Nicodemos, um filósofo, um pensador, Jesus entra no campo da filosofia. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Dá um nó na cabeça de Nicodemos. Ele diz assim: Senhor, como que pode isso acontecer? Jesus diz assim para ele: tu és mestre em Israel e não entendes a minha linguagem? Eu estou diante de um mestre. Diante de um mestre eu vou falar como um mestre. Diante de um pescador eu vou falar como um pescador. O nosso Deus é extraordinário. A mensagem do Senhor jamais deixará de ser compreendida por aqueles que o ouvem. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não quer te impressionar. Jesus quer que você compreenda a mensagem que ele tem para você. E isso que ele vai fazer aqui. Ele vai lançar mão da história de uma cidade. Ele vai lançar mão da realidade de uma cidade para trazer mensagens para a sua igreja. Jesus não apenas conhece a igreja. Jesus conhece o lugar onde a igreja está inserida. Esta é a primeira lição que eu aprendo aqui. Outra coisa que eu aprendo aqui é que nós, como discípulos do Senhor, dentro de uma cidade, precisamos conhecer a história da cidade onde nós estamos. Por quê? Porque nós lidamos com uma realidade espiritual. Nós lidamos com um mundo espiritual. E normalmente o que é que nós vamos encontrar? O mesmo tipo de espírito que opera dentro de uma cidade, se infiltrando dentro da igreja e minando a autoridade da igreja. Por isso que eu preciso saber contra o que eu estou combatendo. Eu preciso saber que tipo de espírito eu estou enfrentando ao estar dentro de uma cidade. Veja uma coisa, ele, Jesus, fazia uma leitura da igreja e também do povo. Para quê? Ele não olha apenas a igreja, ele olha a igreja e ele olha a cidade onde a igreja está, para falar uma linguagem, como eu disse, que o povo pudesse entender. E também para que eles entendessem que existe um mundo espiritual que opera na cidade e que pode trazer aquele mesmo tipo de influência dentro da igreja, e ele precisaria tomar cuidado com isso. Por exemplo, uma igreja que está inserida numa cidade altamente pervertida, cuidado, pois esse tipo de espírito, mais dia menos dia, vai tentar se infiltrar dentro da igreja. Uma igreja que está inserida dentro de uma cidade altamente consumidora, este tipo de espírito, mais dia menos dia, vai tentar se infiltrar dentro da igreja. Uma igreja que está inserida numa sociedade altamente capitalista, materialista, esse tipo de espírito vai começar a tentar se infiltrar dentro da igreja. Eu preciso compreender e entender o lugar onde a igreja está inserida. Precisamos conhecer a cidade onde nós estamos plantados. Isso é batalha espiritual. Isso é guerra espiritual. Nós precisamos conhecer a cidade e conhecer o povo a quem nós vamos ministrar. A mensagem não se altera. A mensagem do evangelho é a mesma em qualquer lugar do mundo. Mas a metodologia e o tipo de arma que eu vou usar, ela muda de lugar para lugar. Eu preciso entender aquilo que pode ser bom e eficaz para uma cidade pode não funcionar para outra. Aquilo que pode dar muito certo em um bairro pode não dar certo em outro. Aquilo que você aplica dentro de uma cidade para pregar o evangelho e você é muito bem sucedido, em outro lugar aquilo pode não ter efeito nenhum. E aqui está um grande problema quando nós massificamos a metodologia de pregação do evangelho.
Muitas vezes nós vivemos uma realidade no Brasil, falando agora aos irmãos que moram aqui na Inglaterra. Nós muitas vezes vivemos uma realidade de igreja no Brasil. Aí nós chegamos, eu não estou falando da mensagem, entendam? Eu estou falando do método, eu estou falando do tipo de embate e de combate que nós vamos enfrentar. Aí nós fizemos algo lá no Brasil e deu muito certo. Aí nós viemos para cá. Aí nós queremos reproduzir ipsis literis aquilo que nós fizemos lá no Brasil e nós nos frustramos, porque nós descobrimos que não funcionou aqui como funcionou lá. Entende? Eu preciso conhecer o lugar onde estou. Nós pastoreamos como igreja em várias cidades aqui na Inglaterra. Nós pastoreamos aqui em Londres, pastoreamos em Bristol, por exemplo. A mesma mensagem que eu prego e a mesma é totalmente diferente. Quantas vezes eu prego aqui em Londres e vou no outro dia para Bristol e Deus muda totalmente a mensagem. E mesmo que eu tome o mesmo texto, e mesmo que eu tome o mesmo tema, a ênfase é totalmente diferente. A maneira do Espírito conduzir é totalmente diferente. Por quê? Eu mudei de ambiente físico e espiritual. As necessidades são outras, as realidades espirituais são outras. A mensagem é a mesma, o conteúdo é o mesmo, mas a maneira de operacionalizar é outra. E isso, como igreja, nos ensina uma coisa: aprenda a depender do Espírito Santo. Quando o Espírito da verdade vier, disse Jesus, ele vos guiará a toda verdade. Não engesse a revelação de Deus. Não engesse aquilo que Deus te deu. Não é porque você fez uma coisa uma hora que vai funcionar em toda hora. Não é porque você fez uma coisa aqui que vai funcionar em todos os lugares. Você precisa tomar o princípio, você precisa tomar a palavra e você precisa aplicar esta palavra de acordo com cada necessidade. E é por isso que eu tenho uma verdadeira aversão a fórmulas. De repente teve uma época no Brasil que todo mundo cantava aleluia, aquele aleluia do Benihim. Que Benihim cantava aleluia e todo mundo cantava aquela aleluia. E o povo começava, virou fórmula. Virou fórmula. Era o cai-cai, era isso, era aquilo, era um monte de coisa. Fórmula. Fórmula. O Espírito de Deus não age em fórmulas. Você vê isso na vida do próprio Jesus. Como é que se cura um cego? Uma vez chegou um cego para Jesus e disse assim, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse, o que é que você quer? Ele disse, eu quero ver. Jesus disse, veja. Imediatamente os seus olhos se abriram. Outra ocasião chegou alguém, um cego, o que Jesus faz? Cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos dele e disse, vá se lavar na piscina de Siloé. Outra vez, ele vai e ora pelo cara e pergunta, como é que você está vendo? Ele disse, estou vendo os homens como árvore. Ele ora de novo, a visão vai se... Eu te pergunto, diante disso, como é que se cura cego? Uma ocasião chega um leproso e diz, Senhor, se tu podes, eu quero ser limpo. Jesus disse, seja limpo. Imediatamente ele foi limpo. Uma outra ocasião chega um outro, 10 leprosos, Jesus diz, vai e apresenta-te ao sacerdote. O que aconteceu? Nada. Enquanto eles caminhavam em direção ao sacerdote, todos eles ficaram limpos, um voltou e agradeceu. E Jesus ainda pergunta, não foram limpos todos? Foram. E por que só voltou um? Como é que se cura leproso? Não tem método. Não tem método. Não tem método. Quem dá o método é o Espírito na hora da necessidade. E aí nós aprendemos uma lição. Observe. Primeiro, conheça o lugar onde você está. Conheça o ambiente onde você se encontra. E ouça o Espírito de Deus. Você vai ouvir uma palestra sobre casais. Isso me dá uma aflição. Porque a maioria das pregações sobre casais, sobre família, é autoajuda. É receita de bolo. O camarada sobe lá em cima, ele, em vez de ele trazer os princípios de Deus e dizer, olha meu irmão, aqui estão os princípios de Deus, agora você vai aplicar estes princípios de acordo com a realidade da sua família, ouvindo a Deus e buscando as estratégias do Espírito, ele passa uma ideia de que se você copiar exatamente aquilo que ele fez no casamento dele, você vai ter os mesmos resultados no seu. Você faz tudo igual e o resultado é totalmente diferente. Por quê? Porque são realidades totalmente distintas. São pessoas totalmente distintas, são histórias totalmente distintas. E por mais que haja semelhança entre a sua história, a história da sua família e a história da família daquele pregador,
pode ter certeza que se você copiar exatamente como sendo uma formulazinha matemática, nunca você vai ter o mesmo resultado. Porque são ambientes diferentes, são histórias totalmente diferentes. E eu repito, isso nos leva a duas coisas. Conheça o ambiente onde você está. Conheça a pessoa para quem você vai ministrar. Conheça o lugar onde você está inserido. Conheça a história do lugar onde você está inserido. E dependa do Espírito Santo de Deus. Dependa da voz do Espírito. Porque ele pode, diante de um lugar, as situações serem altamente semelhantes. E ele pode trazer para você estratégias totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E eu poderia contar aqui muitas histórias que eu já vivi de estratégias loucas que o Espírito Santo já nos deu. Coisas que o Espírito Santo já nos mandou fazer e que era totalmente fora. Eu me lembro aqui de uma situação, de uma época em que eu fazia parte do ministério da apóstola Valnice. Ela ministrou uma série sobre maldição. E ela falou muito sobre quebra de maldição, sobre libertação, e era uma enxurrada de gente que vinham para ser liberta. E ela disse ainda na televisão assim: quem não tiver condições, quando ela falou sobre raízes de ocultismo, ela está falando sobre raízes, eu acho que ela vai chegar nesse ponto. Quando ela falou sobre raízes de ocultismo, meu irmão, era tanta da gente vindo das religiões ocultistas para se converter. E ela disse: se você não tiver coragem de quebrar todas as coisas, liga aqui que a nossa equipe vai. E eu fazia parte desta equipe do quebra-quebra. Nós saímos de casa às 5 horas da manhã, chegava não sei que hora da noite, fazendo libertação, fechando casas de idolatria e de feitiçaria, destruindo coisas que as pessoas não tinham coragem de fazer, pelo nível de envolvimento. E eu te digo uma coisa, para cada casa que nós íamos, cada lugar que nós íamos, era uma estratégia totalmente diferente. Por mais que parecesse, era tudo igual. Era demônio do mesmo jeito. Era tudo do mesmo jeito. Mas as estratégias eram totalmente diferentes. Lembro-me como hoje de uma situação em que nós pegamos uma pessoa que, por mais que nós orássemos por ela, não havia uma libertação. Toda hora a pessoa reincidia. Os demônios voltavam. Era uma coisa horrorosa. Sabe o que o Espírito Santo nos disse? Uma vez indo na casa dela, uma pessoa muito rica, mas com envolvimentos muito terríveis. E ali eu aprendi uma grande lição. Porque o Espírito Santo chega e diz assim: um dia eu já não aguentava mais orar por aquela mulher. E o Espírito Santo disse assim: chame as irmãs da igreja e faça uma faxina na casa dela. Eu disse: hã? Eu vou expulsar demônio com água e sabão e vassoura? Deus disse: irmãos, eu nunca duvidei do que Deus me mandou fazer. E quando Ele me manda fazer, se Ele me mandar plantar bananeira, eu planto bananeira. E foi o que nós fizemos. Uma faxina. E eu lhe digo uma coisa. A libertação daquela mulher se deu numa faxina. Era tanto lixo que na casa dela não sobrou nada. Não tinha nada dentro daquela casa que servisse. Não tinha nada dentro daquela casa que não devesse ir para o fogo. E ali eu aprendi uma coisa. E Deus me deu uma grande lição. Que estava um espírito de Beelzebu operando dentro daquela casa. Nem sei porque eu estou falando essas coisas que fogem totalmente da minha ministração. Mas Deus deve estar querendo falar com alguém. E o nome Beelzebu significa Senhor das Moscas. Sabe uma frase, não sei se vocês ouviam isso quando vocês eram pequenos, mas eu cresci ouvindo minha mãe dizer que a limpeza Deus amou. E que o demônio se esconde por trás da sujeira. E ali eu aprendi que é verdade. Sabe esse povo que gosta de guardar coisa velha, coisa quebrada, coisa que não funciona? É xícara que quebrou a asa, é panela que não tem o cabo, é uma lata que encontrou na rua. Irmãos, isso é esconderijo de demônio. Isso é esconderijo de demônio. É uma roupa velha que está rasgada. É um liquidificador que não tem mais um motor. É uma panela que já está furada. Irmãos, isso é esconderijo de demônio. Isso é esconderijo de demônio. Satanás gosta destes ambientes. De sujeira, de coisa velha. Isso é esconderijo de demônio. E Deus nos deu uma estratégia. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que ouvir o Espírito Santo de Deus em cada circunstância. E a receita, e aí agora pronto, aí agora pastor, todos os lugares que vocês iam fazer libertação, vocês levavam um balde de água, sabão, sabão e água sanitária? Claro que não, isso foi só uma vez. Foi um momento, uma circunstância que o Espírito Santo nos deu uma estratégia. Por quê? Porque cada realidade é uma realidade e Deus conhece a realidade de cada lugar.
precisamos conhecer a cidade onde nós estamos plantados. E como eu disse, aquilo que é bom num lugar pode não funcionar em outro. Precisamos de discernimento do Espírito de Deus. Veja, voltando para Filadélfia. Filadélfia foi fundada para ser uma porta aberta. Filadélfia, olha a linguagem que Jesus vai usar para falar à igreja. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. O estabelecimento de Filadélfia tinha como objetivo ser a porta aberta. Ela era conhecida, ela foi feita com o propósito de ser uma porta aberta para divulgar na Ásia a cultura e a língua grega. Guarde isso para você entender a linguagem do Senhor. Uma cidade atingida por muitos terremotos e tremores de terra. Lembra quando eu falei a respeito de Sardes e eu falei do terremoto que aconteceu no ano 17 depois de Cristo em Sardes? Pois bem, esse terremoto também atingiu Filadélfia e trouxe um estrago horrível. Você vai entender agora porque quando chega aqui no versículo 12, olha o que é que o Senhor vai dizer: a quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus. Por que ele vai falar que vai fazer coluna? Porque o povo de Filadélfia, devido aos diversos terremotos que aconteciam na cidade, o povo vivia com medo do próximo terremoto e de ser soterrado. Em um lugar de tremores e terremotos, o que é mais necessário senão uma coluna firme? Olha a linguagem que o Espírito Santo vai usar. Olha a linguagem, uma linguagem que é familiar para o povo daquele lugar. No ano 90, por volta do ano 90 depois de Cristo, a cidade foi totalmente reconstruída. Olha outra coisa interessante para você entender a linguagem do Senhor. Olha outra coisa interessante. No tempo de Vespasiano, ela trocou, olha, o seu nome, voltando ainda um pouco, o nome de Filadélfia foi mudado para Neo-Cesareia, a nova cidade de César. E no tempo de Vespasiano, ela trocou de nome mais uma vez e passou a se chamar Flávia. Era porque em homenagem ao imperador Flávio, que era o apelido dado ao imperador. Jesus pega esse gancho cultural para trazer uma mensagem e dizer: escreverei sobre ele o nome do meu Deus, ao vencedor, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Por quê? Era uma cidade que estava acostumada a receber nomes dos imperadores que as reconstruía, como uma forma de pertencer àquele imperador, como uma forma de ter a autoridade desse imperador respaldando a sua vida. Jesus está dizendo: a quem vencer, eu colocarei o meu nome. Vocês não serão mais um troféu do imperador. Vocês não viverão mais para homenagear o imperador. A vida de vocês não existirá para uma homenagem ao imperador, mas é o meu nome que vai ser colocado sobre vocês. É o meu nome que vai ser colocado sobre o nome de vocês. É o nome da cidade santa que vai ser colocada sobre vocês. A vida de vocês vai ter o sentido da minha própria vida. A vida de vocês será uma glória para mim. A vida de vocês será uma honra para mim. Uau! Que coisa tremenda e que coisa de fácil compreensão. Toda a igreja entendeu a mensagem que lhe foi enviada pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é tremendo. Outra coisa que nós vamos encontrar aqui nesta igreja, vou olhando agora para a igreja, agora que você vai entender o porquê que Jesus usa algumas linguagens, algumas palavras, alguns termos que para nós não tem muito sentido, mas para o lugar onde aquilo foi escrito, tem todo o sentido. As pessoas ali entenderam aquela mensagem. Jesus agora vai se apresentar para a igreja como sendo a solução dos problemas desta igreja. Para uma igreja perseguida. Filadélfia era uma igreja perseguida pelos falsos mestres. Ali tinha uma forte comunidade de judeus que dizia que os crentes não podiam ser salvos porque eles não guardavam
a lei de Moisés. E Jesus chega e confronta e diz, Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eles perturbavam a igreja de Filadélfia. Eles diziam que eles não eram salvos. Eles diziam que as bênçãos de Abraão não estavam sobre eles. Eles diziam que a herança de Deus não estava sobre eles. E Jesus chega e diz assim, eles são sinagoga de Satanás. Eu farei com que eles venham e adorem prostrado aos pés. E saibam de uma coisa, eu amo vocês. Uau! Uau! Eu farei com que eles saibam que eu amo vocês. Porque eles eram bombardeados todos os dias pelos judeus de lá, dizendo que eles não eram amados de Deus, que eles não eram filhos de Deus, que eles não tinham parte na herança do Senhor. E Jesus está dizendo, eu vou fazer com que eles entendam de uma vez por todas, que eles tenham conhecimento de uma vez por todas, que eu amo vocês. Eu amo vocês. Oh maravilha! Oh maravilha! E Jesus se apresenta para esta igreja perseguida pelos falsos mestres, perseguida pelos falsos ensinos. Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro. Olha o que é que ele diz. Ao anjo da igreja de Filadélfia, versículo 7, escreve, isto diz o que é santo. Santo é separado. No meio de tantas loucuras, no meio de tanta heresia, no meio de tantos falsos ensinos, Jesus diz, eu sou santo. Eu sou verdadeiro, eu revisto vocês de santidade, eu revisto vocês de verdade. A minha verdade, eu estou no meio de vocês como o verdadeiro. Como é que eu venço um espírito? Isso aqui, mais uma aulinha de batalha espiritual. Como é que eu venço um espírito? Assumindo uma postura contrária a esse espírito. Como é que eu venço o espírito da perversidade, da prostituição, com o espírito da santidade? Como é que eu venço a mentira com a verdade? Jesus chega no meio de muita heresia, de muitas mentiras, e ele se apresenta como o verdadeiro. Aleluia! O verdadeiro. Isso é guerra espiritual. Eu chamo um espírito contrário. E aqui tem uma estratégia tremenda na área da adoração. Como é que eu venço um tipo de espírito que está operando em um lugar, adorando a Deus a partir de um atributo dele que confronta aquele espírito? Digamos que eu estou em um lugar onde a mentira tem reinado, onde o engano tem reinado. Eu começo a adorar a Deus e declarar, tu és o verdadeiro, tu és a testemunha fiel e verdadeira. A verdade é a tua palavra. A verdade é o cinto que cinge os teus lombos. Eu chamo a tua verdade. Oh, em ti não há mentira. O pai da mentira é o diabo. O que é que está acontecendo? Eu estou trazendo este atributo do caráter de Deus para aquele ambiente. E o espírito da mentira que está dominando aquele lugar começa a perder a força, começa a perder a autoridade, e você vai vendo aquele espírito sendo recuado, porque vai se cumprir aquilo que diz o salmista: levanta-te, ó Deus, e sejam dispersos os teus inimigos, e fujam da tua presença aqueles que te aborrecem. Como é que eu enfrento uma força? Atraindo uma força contrária àquela. Como é que eu vou vencer o espírito da impureza? Adorando a santidade do Senhor. Muitas vezes nós gastamos muito tempo, nos desgastamos com o demônio, com o inimigo, e o Senhor nos chama para estar na sua presença. Quando a presença de Deus chega, Ele é luz. A luz chegou, as trevas perdem o seu poder. A luz entrou, as trevas perdem o seu poder. Eu entro na minha casa, está tudo escuro, eu não vou gastar um minuto com a escuridão que está ali. Eu vou acender uma luz. E ao acender a luz, as trevas que estavam dominando o ambiente perdem a sua consistência. É por isso que eu digo que a adoração é o maior nível de batalha espiritual que existe. Agora, a maioria das coisas que existem por aí no mercado hoje em dia, de adoração não tem nada. Fala mais do homem do que de Deus. O que é adorar a Deus? É chegar diante de Deus pelo que Deus é. Eu estou diante de uma circunstância em que eu quero que aquela força que está operando naquele lugar perca o seu poder. O que é que eu vou fazer? Eu vou detectar que força é aquela, eu vou detectar que tipo de espírito é aquele, e ao detectar aquele tipo de espírito, eu vou adorar a Deus a partir de uma compreensão, de um atributo de Deus que bate de frente com aquela força. Eu não me desgasto, eu atraio a presença do Senhor. É impureza? Eu vou declarar a santidade de Deus. Está tudo fora do controle, está tudo descontrolado, eu vou chamar a soberania do Senhor. Existe medo? Eu vou declarar a segurança que eu tenho em Deus.
Tem muita doença, eu vou adorar a Ele e declarar: Tu és Jeová Rafa, Tu és o Deus que nos sara, Tu és o Deus, eu te adoro porque Tu nos curaste. E você começa a trazer aquele atributo do caráter de Deus. E aquilo que você adora, você atrai. Aquilo que você adora, você traz ao ambiente. E quando você atrai aquilo ao ambiente, aquele atributo se encarrega de fazer a guerra no seu lugar. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, amados. Deus é o único Deus que, ao colocar os seus exércitos para a guerra, ao invés de ele colocar os seus melhores soldados na linha de frente do exército, sabe o que é que ele fazia? Ele colocava um conjunto coral. E o povo ria. Mas o que eles não sabiam era que aquele povo adorando ao Senhor dos Exércitos, se eles iam na frente de um exército, adorando o Senhor dos Exércitos, o que é que eles estavam trazendo? O que é que eles estavam atraindo? O Deus da guerra, o Senhor dos Exércitos. Quando eles adoravam a Deus a partir desta marca do caráter dele, o Senhor dos Exércitos, quem vinha? Não era o Deus amigo dos pecadores, era o Senhor dos Exércitos. Logo, Israel não perdia nenhuma batalha. Aonde era que as batalhas eram vencidas? As batalhas eram vencidas no meio da adoração, porque era a adoração que atraía aquele atributo do caráter de Deus. É por isso que eu preciso conhecer o lugar, é por isso que eu preciso conhecer o ambiente, para que eu possa assumir uma postura em Deus contrária ao que existe naquele ambiente. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é verdadeiro. A verdade do Senhor. Ele é santo. Ele é santo no seu caráter. Ele é santo nas suas obras. E ele é santo no seu propósito. Aleluia. Ele é santo. Em todas as áreas ele é santo. Em todas as suas áreas ele é santo. E ele é o Deus verdadeiro. Tu és verdadeiro. A tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade. O teu caráter é de verdade. Tu és um Deus da verdade. Em ti não há mentira. Em ti não há engano. Em ti não há engodo. Em ti não há nada que macule o teu caráter. Tu és verdadeiro. Aleluia. Para uma igreja sem forças, aos olhos do mundo, ele a parabeniza por sua fidelidade. Olha o que diz o versículo 8. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Aleluia. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Ele não ignora. Ele não ignora. Eu sei que tu tens pouca força. Ele diz à igreja. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Tu és fiel. Que pouca força é essa? Talvez por ser uma igreja pequena. Talvez a igreja de Filadélfia fosse uma igreja pequena numericamente. Talvez fosse uma igreja formada por crentes pobres, muitos escravos. Não era uma igreja que tinha poder financeiro. Não era uma igreja que tinha poder político. Mas esta igreja tinha guardado a palavra do Senhor e não tinha negado o nome de Jesus. Aleluia! Filadélfia não tinha fama, irmãos, mas ela tinha vida e ela tinha poder. Filadélfia não era conhecida. A igreja de Filadélfia não era importante. Aos olhos dos homens, não. Mas aos olhos de Deus, olha o que é que ele vai dizer. Diante de ti eu pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Agora vocês lembram quem era Filadélfia? Uma cidade conhecida por ser uma porta aberta. Para levar o quê? A cultura e a língua grega. Jesus está dizendo, eu pus dentro de vocês, em vocês, uma porta aberta. Para levar o quê? A salvação. Para levar a evangelização. Ninguém pode fechar. Eu sei que vocês têm pouca força. Mas quem vai manter esta porta aberta sou eu. Aleluia. Ô glória. Quem vai manter esta porta aberta sou eu. Para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus chega e diz que ela é muito amada. Os da sinagoga de Satanás, é assim que Jesus chama, a sinagoga dos judeus, ali naquela cidade, porque perturbava a sua igreja, Jesus disse, eu vou mostrar a eles que eu amo vocês.
eles vão entender de uma vez por todas que eu amo vocês. Eu acho Filadélfia extraordinária. Ela não tem dinheiro, ela não tem fama, ela não tem poder político, ela não é grande numericamente, mas nenhuma igreja recebe do Senhor tanta aprovação quanto a igreja de Filadélfia. Porque amaram o Senhor, porque foram fiéis ao Senhor, porque guardaram a palavra do Senhor. E o Senhor entrega a elas palavras tremendas, uma porta que ninguém pode fechar. E agora ele vai dizer, eu vou mostrar que eu amo vocês. Por quê? Porque nós somos o povo amado do Senhor. Sinta-se amado pelo Senhor. Não importa o que os outros digam de você, não importa o que os outros pensam de você, não importa as palavras que foram liberadas para você. O Senhor está chegando para você hoje e assim, eu vou mostrar o quanto eu amo você. Eu vou fazer conhecido de todos o quanto eu amo você. Como é bom se sentir amado pelo Senhor. Pastor Luiz hoje ministrando, né? Tremendo. A forma como Deus revela, Ele tem prazer, Ele revela o amor dele por Jesus. Nas águas do batismo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que afirmação. No monte da transfiguração, este é o meu filho muito amado, a Ele ouvi. O tempo inteiro o Pai está dizendo de Jesus, este é o meu filho amado. E agora Jesus está dizendo para a sua igreja, eu vou mostrar aqueles que se levantam contra você, eu vou mostrar aqueles que se levantam para combater você, para infernizar você. Eu vou mostrar o quanto eu amo vocês. Eu vou mostrar a eles, eles vão conhecer que eu amo você. Aleluia, somos o rebanho do Senhor. Para o mundo você pode não ter valor nenhum. Para os que estão de fora, você pode não ter valor nenhum. Talvez você não tenha dinheiro, você não tenha diploma, você não tenha currículo, você não tenha beleza, você não tenha um monte de coisa. Mas o Senhor está dizendo, você é meu rebanho, você é minha ovelha, você é minha vinha, que eu cuido para produzir fruto. Você é minha noiva. Nós somos a delícia, Ele nos chama da delícia do Senhor. Nós somos a menina dos olhos dele. Somos o povo que ele ama. A despeito de todas as nossas tortuosidades, a despeito de todos os nossos defeitos, ele olha para mim e para você e diz, eu amo você. Eu amo. Eu acho isso extraordinário, porque a iniciativa é dele, como eu dizia ontem, né? Não fostes vós que me amaste, mas eu amei você primeiro. Eu te amei primeiro. Por que tu me amaste, Senhor? Que é da natureza dele amar. Deus não tem amor, Deus é amor. Nosso Deus é amor. E o amor dele foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ao receber o Espírito Santo dentro de nós, o amor de Deus foi derramado dentro de nós. Por isso que nós nos amamos uns aos outros. Por isso que nós podemos sim perdoar uns aos outros. Por isso que nós podemos sustentar uns aos outros. Porque este amor está dentro de nós. Para uma igreja que guardou a palavra na provação, ele promete guardá-la das provações que estão por vir. Esta igreja que foi fiel ao Senhor quando foi provada, afrontada, humilhada, perseguida. No versículo 10 ele diz, visto que guardaste a palavra da minha perseverança. Porque vocês guardaram a minha palavra, também eu guardarei vocês da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Porque vocês guardaram a minha palavra, vocês me colocaram numa posição em que eu não tenho outra alternativa a não ser guardar vocês. Eu terei de Deus aquilo que eu vir em Deus. Com a medida com que eu medir, eu serei medido. Guardaste a minha palavra, guardaste o meu testemunho, pois bem, eu guardarei vocês da tribulação que está vindo sobre a terra. Oh, amados, sem nenhum ufanismo, sem nenhum orgulho, na consciência de que tudo vem dele. Ouvi hoje o pastor Luiz ministrando, pregando e dizendo, que tempo glorioso nós estamos vivendo como ministério. Nós estamos completando 12 anos. Um ministério conhecido pela palavra, pelo ensino das Escrituras. Entramos numa pandemia. O Senhor tem nos guardado.
O Senhor tem nos guardado no meio desta tribulação. O Senhor tem nos protegido. O Senhor não tem nos deixado faltar absolutamente nada. O Senhor tem nos feito prosperar. O Senhor tem enviado provisão. O Senhor tem... Irmãos, não há palavras que possam descrever a nossa gratidão a Deus. A igreja guardou a palavra, Jesus guardará a igreja. Você guardou a palavra, o Senhor guardará você. Você guardou a palavra de Deus, Jesus guardará você das provações, das tribulações. Não estou dizendo que você não vai enfrentá-las, mas você será guardado de ser vencido e derrotado. Jesus coloca diante desta igreja, uma grande oportunidade. Versículo 8 diz: diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, mesmo sabendo que tu não tens força. Não é na tua força, não é na tua capacidade, não é na tua habilidade, não é no teu conhecimento, não é você. É Ele que vai fazer as coisas acontecerem. É Ele. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Não tem nada a ver conosco. Não tem absolutamente nada a ver conosco. Ele vai colocar uma porta aberta. É uma grande oportunidade. O que é essa porta aberta? Lembre-se daquilo que eu falei. Filadélfia era uma cidade que era considerada a porta para a divulgação da cultura e da língua grega em toda a Ásia. Agora Jesus vai trazer um paralelo a esta posição física, natural daquela cidade. E ele vai falar à igreja e dizer, olha, do jeito que a cidade é uma porta para levar a cultura e a língua grega ao mundo, eu coloco em vocês uma porta aberta, espiritualmente falando, para que vocês sejam agora a porta que vai levar a salvação, o evangelismo ao mundo. Mesmo sabendo que vocês não têm dinheiro, mesmo sabendo que vocês não têm força, mesmo sabendo que vocês não têm capacidade humana para tal coisa, eu vou fazer através de vocês. Por quê? Porque vocês guardaram a minha palavra. Jesus vai dar uma grande garantia a esta igreja, no versículo 7. Ele vai dizer o quê? Ele tem nas suas mãos toda a autoridade. Onde é que está a autoridade da igreja de Filadélfia? Nas mãos de Jesus. Veja o que é que ele diz no versículo 7. O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que é a chave de Davi? A chave de Davi é a chave da salvação, é a chave da evangelização, é a chave da conquista. Davi é aquele que conquista territórios. Davi é aquele que fortalece o reino. Davi é aquele que expande o reino. Quando Davi... Perdoe-me. Quando Davi quis construir um templo para Deus, o que é que ele disse? Você não vai construir um templo para mim, porque as tuas mãos estão manchadas de sangue. Você é um conquistador, você vai expandir o território, você vai avançar o território. Davi era um conquistador. Então a chave de Davi é a chave da conquista. A chave de Davi é a chave da autoridade. É assim que Jesus se apresenta ali na igreja. É interessante porque no capítulo 1, no versículo 18 de Apocalipse, ele diz que ele tem as chaves da morte. Mas agora quando ele chega no meio desta igreja, ele se apresenta como aquele que tem as chaves de Davi. Ele tem a chave da autoridade, ele tem a chave do crescimento, ele tem a chave da expansão, ele tem as chaves do avanço e do estabelecimento do reino. Aleluia! E ele está no meio desta igreja, esta igreja que guarda a palavra, esta igreja que é fiel, esta igreja que zela pela palavra, ele está no meio dela com essas chaves na mão. Para quê? Para que ela cresça? Para que ela se expanda? Para que ela avança? Glória a Deus! Jesus promete uma grande recompensa e uma gloriosa herança. No versículo 12. Ao que vencer. Ao que vencer. É o que vencer. Né? Como nós temos falado, a mensagem é o vencedor. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao que vencer, eu tenho recompensa ao vencedor. Ao que vencer. E qual a vitória que o Senhor está gerando no meio desta igreja? A vitória do negar a palavra. O que é ser um vencedor no contexto de Filadélfia? É guardar a palavra. É ser fiel às Escrituras, é permanecer firme nas verdades da palavra do Senhor, é o amor ao Senhor, é a evangelização.
É levar adiante a mensagem de salvação. Esses são os vencedores de Filadélfia. Aqueles que entendem que a vocação deles é serem uma porta para evangelizar o mundo, é ser uma porta para proclamar a verdade, mas sem jamais se apartar da palavra do Senhor, porque vocês guardaram a minha palavra. Olha a marca do vencedor aqui, ele guarda a palavra. Ele está firmado na palavra, ele ama a palavra, ele zela pela palavra. Ele não está interessado em crescer por crescer. Ele não está interessado em construir um império para si. Ele está interessado em levar a mensagem da palavra. A pura e cristalina palavra de Deus. Não é edificar um reino para si. Não é construir um império para si, um nome para si, uma fama para si. Filadélfia não tinha fama. Filadélfia não tinha força. Filadélfia não tinha dinheiro. Filadélfia não era uma grande aglomeração de pessoas. Filadélfia era uma igreja pequena, de pobres, de escravos. Filadélfia era uma igreja sem fama. Mas Jesus traz as maiores e mais preciosas promessas justamente para esses. E a marca, guardaram a palavra. Guardaram a palavra. No versículo 11, ele diz assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele chama esta igreja a ser fiel até a sua volta. Jesus está voltando. Guarda a palavra, guarda o que tu tens, guarda a luz da palavra que ele tem te dado, guarda o entendimento das escrituras que ele tem te dado, guarda o conhecimento que ele tem te dado, aplica-te naquilo que o Senhor te deu, porque ele começa dizendo: eu venho sem demora. Guarda o que tu tens, guarda o que tu tens. E o vencedor será uma coluna no santuário de Deus. Como eu falei antes, para uma cidade assolada por terremotos, o que eles mais queriam ter era uma coluna firme para segurar o templo. Pois bem, ele está dizendo que essa coluna é você. Ele te fará coluna, ele te fará base de sustentação, ele te fará firme, ele te fará suportar os terremotos, ele te fará suportar os tremores que virão sobre a terra. Ser fiel, guarda o que tu tens, e ele te firmará, ele te solidificará. Virão tempestades, virão terremotos, muitos cairão, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você permanecerá firme. Por quê? O que te dá essa solidez? A guardar a palavra do Senhor, firmado na palavra. Pode cair o mundo, eu estou com o meu Senhor e não abro. Não nego meu Deus. Ser fiel até a morte. Se for preciso morrer, morreremos. Se for preciso passar necessidade, passaremos. Se for preciso chorar, choraremos, mas estaremos firmados como colunas na casa do Senhor. E não nos apartaremos da palavra da verdade. Esta é a palavra que nós temos crido. É nela que nós iremos prosseguir até o final da nossa jornada nesta terra. Ele promete que o vencedor terá gravado um novo nome. Um novo nome. Uma cidade que já tinha tido o nome trocado várias vezes. Ele está dizendo: os imperadores colocaram nomes na cidade como um sinal de posse. Os imperadores que reconstruíram Filadélfia colocaram os seus nomes sobre a cidade como um sinal de homenagear-se a si mesmo. Pois bem, tu és minha, tu és meu, tu és a minha cidade, tu és a minha conquista, tu és a minha herança, tu és a minha noiva, tu és a minha vida, tu és a minha querida, tu és a minha amada. Colocarei o meu nome sobre ti. Oh glória! Tu serás chamada minha. Quem olhar para ti vai ver na tua fronte o meu nome, como a quem tu pertence. A quem tu pertence? A Ele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu porei o meu nome sobre ti. Quem pronunciar este nome saberá a quem tu pertences, quem é o teu Senhor, quem é o amado da tua vida. E assim como as cidades foram reconstruídas e colocaram o nome daqueles que a reconstruíram, eu te reconstruirei. Eu te farei outra vez. Eu te edificarei.
Eu levantarei os teus muros, tudo aquilo que foi assolado na tua vida, tudo aquilo que foi derrubado na tua vida, tudo aquilo que foi destruído na tua vida pelos terremotos na tua caminhada, eu reconstruirei. Eu levantarei os teus muros, eu levantarei os teus palácios, eu edificarei as tuas casas, eu edificarei as tuas ruas, eu te construirei, eu te farei de ouro, de jaspe, de pedras preciosas. As tuas ruas serão ruas de ouro, mar de cristal, portas de pérola, eu te reconstruirei. Toda obra que tu estás vendo, tudo isso que eu estou fazendo é um trabalho de reconstrução na tua vida, e no final eu colocarei também o meu nome sobre ti. E tu serás chamado cidade do meu Deus, propriedade do Senhor, casa de adoração. Tu serás chamada pelo nome do teu Redentor. Eu estou te reconstruindo, diz o Senhor. Eu estou te reedificando, diz o Senhor. Aquilo que as dores, as perdas, as lutas, as dificuldades destruíram em ti, eu estou reconstruindo na tua vida. Pelo meu Espírito e pela minha palavra, eu estou levantando-te outra vez. E tu não serás mais chamado desamparada, tu não serás mais chamada assolada, tu não serás mais chamada cidade sem dono, tu não serás mais pisada pelos estrangeiros, tu não serás mais invadida pelos teus adversários, porque os teus muros serão reconstruídos e reconstruídos pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, e o meu nome estará colocado sobre ti. Quem olhar para ti saberá, ela tem dono, ele tem dono. Aleluia! Aleluia! Eu sei que tu não tens força. Eu sei que tu não tens recurso. Eu sei que tu és olhada com desdém por muitos. Eu sei que tu és olhado com desprezo por muitos. Mas eu vou mostrar a todos o quanto eu te amo. Quando todos olharem e virem a minha obra na tua vida, aquilo que eu farei em ti e através de ti, não restará dúvida na mente e no coração de nenhum deles o quanto eu te amo. E eles olharão e dirão, é amado do Senhor. É amada do Senhor. Aleluia. 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 Um nome novo fala de pertencer. Pertencer. Ele está dizendo, és minha. És meu. És meu. Eu tenho dono. Paulo dizia, ninguém me moleste, não toque em mim. Eu carrego em mim as marcas de Cristo. Eu tenho dono. Paulo escreveu à igreja e disse, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sois de vós mesmos. Tu tens um dono. Tu tens um Senhor. Quando o Saulo de Tarso levava uma carta para no caminho de Damasco para prender e perseguir os crentes da sua época, Jesus encontra Paulo no meio do caminho, Saulo então, numa luz resplandecente, derruba do cavalo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A ti? Quem és? Disse Saulo. Quem és que eu te persigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo poderia dizer, eu não te persigo, nunca nem te vi. Ao perseguires os meus, é a mim que persegues. Ao te levantares contra a minha igreja, é contra mim que te levantas. Ao prenderes os meus, é a mim que prendes. Ao matares, é a mim que matas. Ao caluniares, é a mim que calunias. Ao te levantares contra, é contra mim que tu te levantas. Porque este povo tem dono. Tu não fazes nada a eles, tu fazes a mim. Uau! Por isso que você não tem que se defender, por isso que você não tem que entrar em luta com ninguém. Quem luta contra ti, luta contra Deus. Quem se levanta contra ti, se levanta contra Deus. Quem toca em ti, toca em Deus. Por quê? Você pertence a Ele. Você não tem que se defender. Você não tem que se justificar. Você não tem que entrar em lutas com ninguém. Aquietai-vos. Debaixo da consciência, eu tenho dono. Eu pertenço. Uau, eu acho extraordinário isso quando ele diz isso a Saulo. Por que me persegues? Ele não diz por que persegues a minha igreja. Ele não diz por que persegues os meus servos. Persegues a mim, Saulo. Já imaginou?
Jesus se levantando com aqueles que se levantam contra ti, dizendo: por que você está me perseguindo? Oh, a ti? Sim. A porta fala da oportunidade da igreja, a chave de Davi fala de autoridade, a coluna fala de segurança e de vitória. Uau! Olha as marcas que o Senhor está trazendo para mim e para você hoje. Olha o que é que Ele está trazendo: oportunidade. O Senhor trará portas de oportunidade na tua vida. Oportunidades de levar salvação, oportunidade de ganhar vidas para Cristo, oportunidades. No meio de tantas lutas, o Senhor abrirá portas de oportunidades na tua vida. Fique atento àquilo que o Espírito Santo vai trazer. O Senhor te revestirá de autoridade. Ele está no nosso meio com as chaves de Davi. Autoridade. E Ele te diz, e Ele me diz: eu te farei coluna. Eu te farei coluna. Eu te darei segurança. Tu não serás mais levado por qualquer vento, por qualquer luta, por qualquer dificuldade. E acima de tudo, devemos ser fiéis ao Senhor, olhando sempre para as oportunidades que Ele coloca diante de nós e não para os obstáculos que encontramos na caminhada. As dificuldades, nossa pouca força, nosso pouco dinheiro, não dizem nada. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos estabeleceu, Ele nos redimiu. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, para todo sempre. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Pai, eu oro para que sejamos Filadélfia. Mesmo que olhando para nós, mesmo que olhando para a nossa condição, nos vejamos como pequenos, pobres, sem muitos recursos aos olhos humanos. Mas nós tenhamos essa consciência de que Tu estás no nosso meio, com as chaves de Davi. Tu tens toda a autoridade. Tu nos coloca como coluna. As portas que Tu abres, ninguém fecha. E assim como a cidade de Filadélfia era uma porta para levar a cultura e a língua, nós somos chamados também a passar por esta porta e levar a cultura do Teu reino, a linguagem do reino, a salvação, a evangelização. Usa cada um de nós, usa cada vida, usa-nos. Não nos deixe ser paralisados diante das adversidades e das dificuldades que nós enfrentamos. E tenhamos sempre debaixo do nosso coração, dentro do nosso coração, a consciência de que nós estamos sendo edificados, construídos como morada santa, para pertencer única e exclusivamente a Ti, Senhor. Obrigado por Tua obra, obrigado pelo Teu agir, obrigado pelo Teu mover, obrigado pelo Teu investimento. Obrigado porque Tu tens nos construído com a Tua palavra. Tu tens nos curado com a Tua palavra. Tu tens nos edificado com a Tua palavra. Tu tens nos revestido com a Tua palavra. Obrigado. Obrigado por tudo que Tu tens feito. Obrigado por tudo que Tu irás fazer. Eu te agradeço por cada vida. Eu te agradeço por cada amado, por cada amada. Eu te agradeço também nesta hora, Senhor, por cada dízimo, cada oferta que o Teu povo traz voluntariamente na Tua casa, para a manutenção da Tua casa. Eu oro, Senhor, para que sobre a vida de cada um venha agora a Tua provisão, venha agora a Tua prosperidade. Senhor, que o Teu povo cresça, que o Teu povo se expanda, que o Teu povo prospere, que tudo aquilo que o Teu povo empreender, prospere, Senhor. Que haja abundância na vida, na mesa, nas finanças, de cada servo Teu e de cada serva Tua. Eu oro, Senhor, para que venham tempos de avivamento. Tudo aquilo que morreu seja avivado. Tudo aquilo que ficou para trás seja avivado. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Incendeia-nos debaixo desta consciência. Incendeia-nos debaixo desta palavra. Para a glória do Teu santo nome. Para a glória de Ti mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo o Teu povo dizendo que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai,
E a presença bendita do Espírito Santo de Deus esteja convosco, com as vossas famílias e com toda a igreja, espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Tenha uma semana abençoada e não se esqueça, amanhã às 19h30 nós nos encontramos em adoração na sala do trono para buscar a presença do Senhor. Que coisa, que tremendo, que final de semana espetacular. Você que não se expôs às outras mensagens, faça isso. Sexta-feira, ontem, Deus tem falado tremendamente. Ouça depois, ouça no carro, ouça na rua, passe para outras pessoas, porque esse alimento tem sido assim simplesmente celestial. Glórias a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem dado, por tudo que Ele tem realizado. Está aí os dados da conta da igreja, onde você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta. Não deixe de fazê-lo, pois ele é bênção para a sua vida e é provisão para a igreja do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço. Amo vocês. Saudade de todos. Beijo, 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 beijo. Amo todos. Shalom, shalom.